E é bem verdade que é triste quando nós vemos a igreja não ter interesse em participar destes momentos. Porque é bem verdade que a única coisa que nos faz se manter de pé e que nos faz trilhar o caminho, nos mostra o caminho que devemos trilhar, é a palavra de Deus. Mas graças a Deus que Ele tem nos dado graça, amém? Abra comigo sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios 10. É uma leitura um tanto extensiva, mas se faz necessário nós lemos ela toda. Todos acharam? Amém. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E todas essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra como algum deles, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para o nosso aviso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape, para que possais suportar. Portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque um proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comede tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comede tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da sua consciência.
Mas se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, ou façais qualquer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também em tudo eu agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Glória a Deus. Queridos, hoje nós estaremos falando do capítulo 10 de Coríntios, aonde o apóstolo Paulo... Está dando para me ouvir bem? Sim. Se o irmão estiver ouvindo bem, se o irmão fala, eu dou um jeito aqui. Onde o apóstolo Paulo ele está prosseguindo no seu ensinamento e concluindo o seu argumento sobre a liberdade cristã. A gente já vem desde o primeiro capítulo dos Coríntios, e a gente vem trabalhando do capítulo 8, 9 e agora ao 10, falando sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, quando Paulo falou sobre a liberdade cristã, ele mencionou sobre o fato de que precisamos balancear o conhecimento com o amor. E que nós não podemos usar o conhecimento que temos sem o amor ao próximo. E aí ele vai dizer lá no capítulo 8, dizendo que o conhecimento ele incha e ensoberbece, mas o amor é que edifica. Já no capítulo 9, só para a gente trazer alguma coisa para a gente poder estar entrando aqui, o apóstolo Paulo ele aplica a questão da liberdade pessoal em sua própria vida, quando ele usa o assunto que foi o que a gente falou na aula passada, do seu sustento pastoral e do direito que ele tinha de receber o sustento da igreja, mas ele usa da sua liberdade para recusar esse direito que ele tinha, por amor ao Evangelho, por amor aos irmãos e por amor a si próprio, revelando que a liberdade cristã ela precisa ser regida pelo amor. E agora no capítulo de número 10, Paulo, concluindo essa sessão sobre a liberdade cristã, ele vai dar um exemplo negativo. Por que um exemplo negativo? Se no capítulo 9 Paulo ele deu um exemplo positivo, falando da sua própria vida e falando daquilo que ele vivia, daquilo que ele fez, que foi renunciar o seu direito por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor aos pecadores, se ele deu um exemplo positivo no capítulo 9, agora no capítulo 10 ele vai dar um exemplo negativo, pois Paulo ele vai vir trazendo agora o exemplo da nação de Israel, do povo de Israel, e como Israel, como aquele povo usou mal a sua liberdade, como aquele povo usufruiu de uma forma ruim da sua liberdade. E eu quero falar um pouco aqui, dentro do capítulo 10, sobre a liberdade cristã, pois esse é um assunto e um ensinamento muito pertinente, muito importante para os nossos dias de hoje. E para que nós venhamos tomar cuidado também com a nossa liberdade cristã. No versículo 12, se vocês lerem aí do capítulo 10, Paulo, no versículo 12, Paulo ele vai dizer assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é bem verdade que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas elas têm abusado, elas têm ultrapassado os limites, elas têm extrapolado os limites da sua liberdade cristã.
achando que por serem livres em Cristo, achando que por terem liberdade, achando que por serem libertas por Cristo, elas podem e devem fazer qualquer coisa e o que vier na mente, o que der na telha, como se não houvesse regra, como se não houvesse consequência para os seus atos. E hoje é bem verdade que nós vemos esse abuso da liberdade cristã na vida de muitos cristãos, pastores, jovens, líderes e na igreja no geral. E esse mau uso da liberdade cristã tem gerado escândalos. Esse mau uso da liberdade cristã tem feito com que outras pessoas venham decair na fé, se afastando de Deus. Esse mau uso da liberdade cristã tem feito do evangelho motivo de chacota, motivo de risada, porque pessoas não estão sabendo usar a sua liberdade cristã. E aí no versículo do capítulo 10, no versículo 31 e o versículo 32, Paulo ele vai frisar dizendo o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E aí ele continua dizendo assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que as nossas atitudes, que as nossas ações, que os nossos comportamentos, que a nossa vida por completo, ela deve ser para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E o propósito para qual Deus nos resgatou, o propósito para qual fomos salvos, o propósito para qual Deus nos transformou, é para que por intermédio da nossa vida, nós venhamos glorificar o seu nome, nós venhamos exaltar o seu nome. Isaías capítulo 43, se você quiser anotar e depois você lê, e o verso 7 vai dizer assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os que formei e fiz. Ou seja, isso significa que todos nós fomos criados para expressar a infinita dignidade, glória de Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Mas quando nós pensamos em adoração, somente quando nós venhamos para a igreja, quando nós pensamos em adoração somente em uma forma de culto, não, eu vou na igreja e eu vou adorar a Deus. Muitas pessoas têm a mentalidade de que adorar a Deus é só quando nós estamos aqui, de que adorar a Deus é só quando eu passo de lá de fora aqui para dentro. Isso é adorar a Deus. E essa é um grave problema, pois a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos ensinar que toda a nossa vida, independente de onde nós estivermos, aqui dentro, lá fora, ou seja onde for, a nossa vida deve ser uma forma de adoração a Deus. Paulo ele vai dizer isso em Romanos capítulo 12, e o verso 1, quando ele vai dizer assim, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, toda a nossa vida, todas as nossas atitudes devem adorar a Deus. A nossa vida é uma adoração a Deus. As nossas ações é uma adoração a Deus. As nossas atitudes é uma adoração a Deus. Não é só quando nós entramos aqui, começa o louvor, nós levantamos a mão, dizemos aleluia, glória a Deus, e saímos e vamos embora, e lá fora a nossa vida é totalmente diferente. Mas Paulo está dizendo assim, a sua vida, ela é uma adoração a Deus. E é isso que você tem que apresentar para Ele. Não temos que apresentar para Deus palavras da boca para fora, não. Temos que apresentar a Deus a nossa vida, tudo, o nosso corpo. E já de início, nós aprendemos aqui que a nossa vida aqui na terra, a nossa caminhada aqui na terra, ela tem um propósito. E qual é? Glorificar o nome de Deus. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que fomos criados, para glorificar o nome
de Deus. E dando início, o que é liberdade cristã? Romanos capítulo 6 e o verso 22 vai dizer assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E aí ele dando seguimento em Romanos 8:1, ele vai dizer assim: portanto agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, todos nós outrora andávamos fazendo a vontade da carne, todos nós outrora andávamos na prática do pecado, satisfazendo a vontade da carne, andando segundo os nossos próprios desejos, éramos escravos de Satanás, andávamos debaixo do jugo de Satanás. Paulo ele vai deixar isso bem claro quando ele escreve lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante, e ele vai vir trazendo sobre a nossa vida antes e depois de Jesus nos resgatar. Mas Deus, com o seu infinito amor com que nos amou, com a sua riquíssima bondade, misericórdia, envia o seu Filho na cruz do Calvário, pagando o preço pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados à morte, mas Cristo morrendo na cruz do Calvário, derramando seu sangue na cruz do Calvário, por intermédio do seu sangue, nós fomos livres, nós recebemos liberdade, e hoje nós temos novamente acesso ao Pai. Então, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós tivemos liberdade para glorificar o nome de Deus. Mas o que nós temos que entender é que o fato de nós sermos livres, o fato de nós termos liberdade, não significa e não nos dá o direito de fazer aquilo que nos dá na telha. Não nos dá o direito de fazer aquilo que a gente acha que deve fazer e sair aí fazendo qualquer coisa, praticar qualquer coisa de qualquer maneira, se envolver com qualquer coisa. Mas a liberdade cristã, a nossa liberdade em Cristo, ela deve ser regida pela palavra de Deus. A liberdade cristã, ela deve ser regida pelos mandamentos de Deus, por aquilo que está aqui. Esse aqui, a palavra de Deus, é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é que nos mostra como devemos nos portar, como devemos andar, como devemos caminhar, como que Deus quer que andemos, como que Deus quer que a nossa vida seja. É aqui. Não há outro meio de sabermos o que Deus quer de nós, se não for por meio da sua palavra. Então nós só entenderemos quando nós estamos fora da direção de Deus, ou usando mal a liberdade, a partir do momento que nós conhecermos isso daqui, a palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 5 e o verso 1, Paulo vai vir dizendo assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E continuando em Gálatas, no capítulo 5 mesmo, no verso 13, ele vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram libertos do pecado, vocês foram libertos do jugo de Satanás, vocês foram libertos da escravidão. Então não use a liberdade de vocês, a liberdade que vocês têm em Cristo, a liberdade que vocês receberam de Cristo por intermédio do sacrifício na cruz, para voltar às práticas antigas, para fazer o que vocês faziam antes. Vocês são livres, mas usem essa liberdade para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Aí Pedro, para concluir, no capítulo 2 e o verso 16, a sua primeira carta, ele vai dizer assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E aí ele vai repetir a mesma coisa que Paulo disse: vivam como servos de Deus. Ou seja, fomos libertos, Cristo nos libertou, mas precisamos tomar cuidado
com a nossa liberdade, para que não venhamos decair e para que não venhamos desagradar a Deus. E é bem verdade, nós temos que entender isso, que nenhum de nós que estamos aqui, que nenhum de nós que servimos a Deus, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, é super-homem. Não existe aqui super-homem, super-mulher. Existem aqui sim homens de Deus e mulher de Deus. Mas nós temos que entender que antes de sermos homens de Deus, nós somos homens, sujeito a paixões, sujeito a desejos. Nós somos carne. Antes de ser mulher de Deus, você tem desejos, você sente desejo, temos risco de pecar. Então nós somos humanos, nós temos que entender que somos homens de Deus, mulheres de Deus, mas somos seres humanos, propenso a cair, propenso a errar, propenso a falhar. E Jesus, certa feita, ele disse assim, uma frase, ele diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nós somos rodeados por Satanás, e tudo que ele procura na nossa vida é uma brecha para entrar e nos derrubar, para entrar e nos fazer cair. E se nós não estivermos baseados na palavra de Deus, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, se nós não estivermos com esta palavra, como o salmista diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, nós caímos, nós erramos, nós falhamos. Então nós temos que entender isso. Antes de ser homem de Deus, antes de ser mulher de Deus, eu sou homem e eu sou mulher, carente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E se não fosse a graça dele e a misericórdia dele, nós nem aqui estaríamos. Nós temos que ter isso em mente. E Paulo então ele vem mostrando aos irmãos de Coríntios e para nós como o povo de Israel usou mal a sua liberdade, e vem mostrando também não só o mau uso da liberdade que Israel teve, mas as consequências que eles tiveram. E nos primeiros versículos do capítulo 10, Paulo vem falando sobre as bênçãos, sobre a provisão, e sobre tudo aquilo que Deus deu para o povo durante a sua peregrinação no deserto, após eles saírem do Egito, após eles saírem da escravidão do Egito e começarem a peregrinar no deserto. E do versículo 1 a 4, se você puder me acompanhar, Paulo vai vir mostrando os benefícios que eles tiveram. E Paulo diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Ou seja, Paulo aqui, do versículo 1 a 4, ele está se referindo, depois se você quiser acompanhar na sua casa, anotar aí, ao Êxodo 12, quando lá em Êxodo 12 o povo sai do Egito, e aí após sair do Egito o povo tem que caminhar do deserto para poder chegar à terra prometida. E aí Paulo vem começando a falar: olha, aqueles irmãos, eles tiveram alimento preparado por Deus, eles tiveram água que Deus preparou, no momento que eles tinham sede, Deus preparou água, no momento que eles tiveram fome, Deus mandou alimento, eles não passavam frio, eles não sofriam com sol, tudo o que eles precisavam, tudo o que eles tiveram necessidade, Deus proveu. Tudo que eles precisou, Deus proveu. Só que em vez disso, em vez deles serem gratos a Deus, em vez deles agradecerem a Deus, em vez deles continuarem adorando a Deus por todos os benefícios que Deus havia feito para eles no deserto, o que eles fazem? Eles pecam.
Mesmo Deus provendo tudo, mesmo Deus mantendo ele, mesmo Deus não deixando faltar nada, não deixando eles passar por nada, não deixando faltar nada para eles se desviam do caminho de Deus e eles pecam. E aí é onde Paulo vai vir falando do capítulo 5 em diante, como ele dizer assim, como ele vem falando assim, ó, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, e essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. Aí Paulo vem dando um exemplo falando assim, ó, não façais coisa idólatra como algum deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para afogar. Aqui Paulo está fazendo referência ao Êxodo 32, quando Moisés ele sobe lá para o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, para receber as leis de Deus. Enquanto Paulo está lá recebendo, Moisés, enquanto Moisés está lá no monte recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, está recebendo a lei de Deus, o povo achou que Moisés demorou demais. E aí o povo vai fazer o quê? Vai fazer um bezerro de ouro. E ali o povo começa a adorar, e ali o povo começa a festejar, a beber e a descansar. E aí o que Paulo está falando lá é o que vai me falando no versículo 6 de Êxodo 32. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois se levantou a folgar. Ou seja, mesmo Deus fazendo tudo aquilo pelo povo, mesmo Deus cuidando, Deus provendo, Deus auxiliando, Deus abrindo o mar vermelho quando o faraó estava vindo com seu exército para querer matar todo mundo, Deus faz o mar vermelho, mesmo depois de tudo isso, o povo vai lá e volta a praticar as coisas que eles praticavam. Por quê? Porque quando eles estavam no Egito, eles aprenderam sobre os deuses que haviam no Egito, a adorar os deuses que haviam no Egito. Então eles saíram do Egito, só que é bem verdade que o Egito não saiu deles. Eles foram livres do Egito, mas o Egito ainda continuava dentro deles. E no versículo de número 6 de 1 Coríntios, voltando lá no capítulo 10, Paulo ele vai vir dizer assim: essas coisas foram feitas e foram deixadas como exemplo para que vocês não cometam o mesmo erro. E do versículo 7 em diante, Paulo ele vai vir continuando falando sobre o pecado do povo e o mau uso da liberdade do povo. Então aqui, no capítulo 10, lá no capítulo 9, Paulo já vem dando exemplo ao povo da sua vida. Quando ele falou, olha, eu abri mão de tudo. Vocês lembram que eu falei lá no capítulo 9? Que Paulo vem mostrando primeiro os direitos que ele tinha, e depois ele vem mostrando que ele abriu mão dos direitos dele, por amor a Cristo. Só que não sei se Paulo aqui percebeu que os irmãos não entenderam o exemplo, ou que aquele exemplo não foi suficiente. Paulo vem dando mais um exemplo, que é sobre o povo de Israel. E Paulo vem falando, ó, tudo que foi deixado aqui, tudo que foi escrito aqui, é para que vocês não cometam o mesmo erro que eles. É para que vocês não cometam as mesmas coisas que eles cometeram. Vocês estão vendo que está tudo aí, vocês estão vendo que está tudo escrito aí. Então não cometam o mesmo erro. E Paulo finaliza dizendo para esses irmãos: tomem cuidado. Vocês podem estar de pé, vocês podem, porque eles se achavam fortes no conhecimento dele, como eu disse lá no capítulo 8. Eles, por terem conhecimento, eles se achavam fortes demais. Eles poderiam entrar no templo, eles poderiam participar de tudo, eles poderiam sentar com quem quisesse, que eles não iriam sofrer nada. E aí Paulo, ele finaliza dizendo, ó, tomem cuidado, porque vocês hoje estão de pé, mas tomem cuidado para que vocês não venham cair. Tomem cuidado para que vocês não venham tomar uma rasteira de Satanás. E nós também temos que tomar esse cuidado, porque nenhum de nós estamos livres de ser tentado, nenhum de nós estamos livres de errar, de cair, ou seja o que for. Nenhum de nós estamos.
E essa era a mensagem de Paulo para os irmãos de Coríntios. Olha o exemplo deles. Aprendam com os erros deles. Aprendam com o que eles fizeram, para que vocês não cometam a mesma coisa. Existe um provérbio que diz assim, não é a Bíblia não, irmão, é um provérbio, é um ditado popular que diz assim, que o sábio aprende com os erros dos outros, que os tolos aprendem com... Não, assim, irmão, peraí, os sábios aprendem com os erros dos outros, mas os tolos aprendem com seus próprios erros. Ou seja, o que Paulo estava dizendo para esse irmão, olha, o exemplo está aí, se vocês caírem, é porque vocês fizeram, mas o exemplo está aí. Então tomem cuidado para que vocês não venham cair no mesmo erro. Tomem cuidado para que vocês não venham cair no mesmo problema que eles. E aí Paulo agora ele vem no capítulo 14. No capítulo 14, Paulo agora vai mostrar, vem advertindo aos irmãos de Coríntios a fugirem da idolatria. Ele vem advertindo os irmãos de Coríntios a se apartar da idolatria. Ele vai dizer assim, portanto, meus amados, versículo 14, fugir da idolatria. E não só isso, mas nesse mesmo versículo em diante, até o versículo de número 22, Paulo não vai só advertir aos irmãos a fugir da idolatria, como ele vai vir mostrando que não tem como e é impossível fazer parte das duas coisas. Paulo vai vir mostrando para eles, ou vocês fazem parte da mesa do Senhor, como eu já havia falado lá no capítulo 9, ou vocês fazem parte da mesa do diabo. Não tem como vocês andarem, vocês viverem na mesma coisa. Não adianta você estar com o pé aqui dentro e o pé lá fora. Não tem como isso. Não tem como vocês servir a dois senhores. Lembra que eu citei o exemplo de Josué, quando Josué chegou diante do povo e falou assim, escolhe quem vocês querem servir, se é o Deus dos seus pais ou se é o Deus verdadeiro. É impossível, essa junção ela não dá. Mas como nós já mencionamos no capítulo anterior, 8 e 9, a idolatria era algo muito arraigada na cultura da cidade de Corinto. Lembra que eu havia falado lá no capítulo 8? Não estou voltando lá e cá assim, que é para a gente entender e para ficar mais claro. Lembra que eu havia falado lá que havia diversos templos pagãos, e que dentro desses templos eles faziam as festas religiosas, e ali existiam umas sacerdotisas que se prostituíam, e todas aquelas coisas, e as comidas que eram oferecidas aos ídolos, o sacrifício que era oferecido aos ídolos. E então, para os irmãos de Coríntios, não era tão fácil assim abandonar a idolatria. Paulo vem advertindo eles assim, fugir da idolatria. Mas para aqueles irmãos, fugir da idolatria era um desafio muito grande. Ainda mais pelo fato de que existia algum deles que queriam fazer parte da alta sociedade, queriam fazer parte da elite. E os irmãos há de lembrar que eu falei que para participar da alta sociedade existiam algumas coisas que eles precisavam fazer, existiam algumas coisas que eles precisavam participar, e essas coisas incluíam participar das festas aos templos, participar daquilo que era oferecido no templo, do sacrifício que era oferecido no templo, onde, como eu falei lá, dentro do templo era prostituição, era bebedeira, era toda aquela porcaria toda, desculpa a expressão, era toda aquela sujeira toda que acontecia, e por aí vai. Os irmãos lembram disso, que eu citei lá nos capítulos anteriores? Só que para aqueles irmãos que Paulo chama de fortes, lá no capítulo 8, abandonarem tudo isso, para eles era difícil. Por quê? Porque eles estavam preocupados com seus status, eles estavam preocupados com as suas posições, eles estavam preocupados com a sua posição na sociedade, em serem aceitos no meio da sociedade. E para eles abrir mão de tudo isso, para eles abrir mão da idolatria, eles teriam que perder todos os privilégios que eles tinham.
todos os privilégios mundanos que eles tinham. Se eles se afastassem da idolatria, se eles deixassem de frequentar os templos pagãos, os sacrifícios, automaticamente eles seriam excluídos da alta sociedade, que faziam parte dessas coisas. Então eles queriam o quê? Eles queriam permanecer na igreja, eles queriam continuar fazendo parte do corpo de Cristo, eles queriam continuar participando da mesa do Senhor, mas sem deixar os privilégios mundanos, sem perder os seus status, sem perder as suas posições, sem perder as suas amizades, sem perder o reconhecimento, sem perder a visibilidade. Então Paulo vem falando, por isso que Paulo vem alertando, ele dizendo assim, ó, foge da idolatria, corre dela, abra mão dos seus direitos, se afaste dos templos pagãos, das festas de idolatria. É mais fácil vocês não terem direito nenhum do que vocês perderem a salvação, até mesmo a vida de vocês. Então foge disso, larga isso. Era como se Paulo estivesse falando para eles, ó, vocês receberam uma nova vida em Cristo. Agora vocês conhecem o Evangelho, vocês foram transformados pelo Evangelho. A vida que vocês viviam antes, agora já não cabe mais com a vida que vocês vivem agora. Era como se Paulo estivesse olhando para ele assim, não tem como vocês viver lá e vocês viver aqui dentro, não tem como vocês praticar as coisas erradas lá fora e depois querer chegar aqui e praticar as coisas de Deus, é impossível. Não tem como vocês fazer parte da mesa do Senhor e fazer parte da mesa do diabo, não tem como, é impossível. Foge disso, corre disso. É por isso que no versículo 21, Paulo ele vem falando, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo, eu acredito que Paulo já estava até angustiado, já escrevendo aquelas cartas, mas ele já vem desde o capítulo 8, desde o primeiro capítulo, quando ele vem exortando a igreja, que estava tendo problema de divisão, problema no casamento, problema de relações sexuais dentro da igreja, e tantas outras coisas, sujeiras que estavam acontecendo dentro da igreja. Paulo já vem desde o capítulo 1, e ele continua todo o capítulo, falando, irmãos, sai disso, tem uma postura de cristão, tem uma postura daqueles que foram salvos por Cristo, andam conforme a palavra de Deus, andam conforme o Evangelho, sigam os mandamentos, sigam a palavra de Deus. Acho que Paulo já estava ficando angustiado, falando, irmãos, mudem. Se Paulo pudesse, acho que a única coisa que ele escrevia na carta era isso, muda, foge disso, sai disso. Porque você vai ver que Paulo ele vai bater sempre na mesma tecla, foge, corre, sai, se aparta disso, porque não tem como vocês viver desse jeito, lá e cá, não existe meio termo, irmãos. Nós temos que entender isso, não existe meio termos, e é uma triste realidade que nós estamos vivendo hoje. As pessoas elas estão divididas, elas estão aqui, mas ao mesmo tempo estão lá, elas praticam as coisas do mundo, elas fazem as coisas do mundo, elas se deliciam das coisas do mundo, elas se aproveitam das coisas que o diabo oferece, que o diabo coloca diante delas, e chegam aqui e querem fazer do mesmo jeito, como se tivesse tudo normal. Está tudo bem. Hoje Deus já não castiga mais como antes, que antigamente fez, Deus fulminava. Antigamente Deus já matava na hora, mas hoje é a graça. Hoje tudo é a graça, né? É a graça. Hoje a graça, não, irmãos. Paulo vem falando, não é porque vocês foram livres que vocês vão abusar da liberdade que vocês estiveram. E essa é uma triste realidade que nós estamos vivendo. Pessoas dentro da igreja divididas. Pessoas dentro da igreja que não sabem para onde vão. E aí, é por isso que nós vemos esses escândalos que nós estamos vendo hoje.
pastores que estão caindo, mulher de pastor que está traindo, fulano que sai com fulano, é pastor de não sei do que sai com a mulher do pastor do outro não sei aonde. É tanta sujeiraiada que nós estamos vendo. É tanta sujeiraiada que nós estamos vendo. Por quê? Porque as pessoas estão brincando. Porque as pessoas estão brincando com Deus, estão brincando com a palavra de Deus, estão achando que o diabo é bobo, estão achando que o diabo está de brincadeira, e se tem uma pessoa que não brinca é o diabo. Ele espera o momento certo, ele espera a hora certa, e a hora que ele vê que é o momento certo, ele dá uma rasteira, e aí é onde nós caímos. E nem sempre nós conseguimos nos levantar da queda. Muitas das vezes tem pessoas que conseguem se levantar, conseguem dar a volta por cima, conseguem se restabelecer, se apegar novamente com Deus e continuar, mas existem aqueles que já não têm mais força, tomou uma rasteira tão grande e já não conseguem mais se levantar. É por isso que Paulo vem batendo na tecla: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É por isso que Paulo vem batendo na tecla: fugir da idolatria, falando para os irmãos de Coríntios: corre, foge, sai, porque vocês se acham fortes demais, mas vocês não vão conseguir. Corre disso, sai disso. E no versículo 21, como eu disse, ele vem dizendo que eles não podiam fazer parte do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, eles não poderiam ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E a expressão mesa dos demônios aqui, Paulo estava falando da prática deles, do que eles estavam praticando, quando eles iam nos templos pagãos, participavam das festas pagãs, de tudo que tinha ali, e ali eles ficavam. E Paulo está falando assim: ó, vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. A expressão aqui, mesa do demônio, é essa, porque eles iam aos templos, comiam das carnes sacrificadas aos ídolos, participavam das festas, participavam de tudo que tinham ali. E tem um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo 10. Só um minutinho. Aqui, o versículo 18, Paulo vai dizer assim, ó: vede a Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Paulo está dizendo assim, ó, os que participam do sacrifício não fazem parte também do altar? Os que participam das coisas do demônio não fazem parte também do demônio? E aqui Paulo está fazendo referência a isso, porque lá no capítulo 8 eles estavam fazendo isso, eles iam ao templo, eles comiam, eles participavam, e ali eles ficavam, porque eles se achavam fortes. Mas aí Paulo vem dizendo assim, no verso 20, para eles: antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com demônios. Eles estavam cientes do que eles estavam fazendo, eles estavam cientes do que aquilo que eles estavam praticando era errado, eles estavam cientes de que aquilo que eles estavam praticando era de Satanás, não fazia parte das coisas de Deus, não provia de Deus, não era de Deus. Eles estavam cientes de tudo isso, mas mesmo assim eles continuavam praticando, mesmo assim eles continuavam indo aos templos. Já na expressão mesa do Senhor, ou cálice do Senhor, Paulo está fazendo referência à ceia do Senhor, quando todos se reuniam para participar do sangue e do corpo de Cristo, que também era coisa que eles faziam. E Paulo vem dizendo: ou é um ou é outro, não tem como fazer a junção das duas coisas. Não tem como eu ser lá fora uma coisa e chegar aqui dentro eu ser outra.
Existe um versículo, se não me falha a memória, em Tiago, eu não me recordo agora qual que é o capítulo, qual que é o versículo, mas fala assim que de duas fontes não pode jorrar dois tipos de água. Ou é salgado, ou é água salgada, ou é água doce. Assim somos nós como cristãos. Ou nós servimos a Deus e nos entregamos verdadeiramente a Deus e nos colocamos diante de Deus de uma forma sincera e verdadeira, ou irmãos, nós sejamos sinceros com nós mesmos, falando, não é isso que eu quero para mim. Mas ficar dividido, ficar no meio tempo, não tem como. E agora no verso 23 em diante, Paulo ele vai dar a conclusão do seu argumento. E ele vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A expressão tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é um aviso sobre o perigo da libertinagem. Nós temos que entender que em Jesus nós somos livres. Como eu já disse, em Jesus nós temos liberdade, mas nós não podemos usar essa liberdade para pecar. Nós não podemos usar essa liberdade para praticar coisas erradas, para praticar o mal, porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas têm consequência, e o pecado ele traz consequência, e uma das consequências que o pecado traz é nos afastar de Deus. Isaías vai dizer assim, que o pecado faz divisão entre nós e Deus. E nós temos que lembrar que o livro de 1 Coríntios foi um livro escrito para a igreja que estava situada na cidade, numa cidade grega, e o problema sério dessa igreja era a imoralidade sexual e todas as outras coisas, como já foi dito, e os crentes de Coríntios estavam usando a sua liberdade como desculpa para fazerem todo tipo de coisas que não eram boas, caindo no pecado e causando todo tipo de problema que eles podiam causar para o Evangelho, os escândalos para o Evangelho. A igreja de Corinto, eles haviam aprendido a liberdade em Jesus, eles haviam aprendido o que era ser livre em Jesus, mas eles estavam confundindo a liberdade com o direito de fazer tudo o que quisesse, sem consequência nenhuma. E isso não é liberdade. Isso não é liberdade. A palavra lícito, ela significa permitido. Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, Ele mostra o caminho que devemos trilhar. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, mas Ele nos dá o direito de escolher o caminho que queremos seguir. Ele nos dá o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. E cada um de nós aqui somos responsáveis por nossas ações. Cada um de nós aqui somos responsáveis pelas nossas escolhas. E nós temos que entender que o pecado, ele escraviza. Mas em Jesus, nós somos libertos do pecado. Nós somos libertos do jugo de Satanás, para podermos fazer o bem. E o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é escolher aquilo que é certo. A verdadeira liberdade não é fazer o bem, não é fazer o mal. A verdadeira liberdade não é continuar nas práticas que eu me encontrava antes, mas não, a verdadeira liberdade é servir a Deus, é ter uma vida santa, é ter uma vida pautada na palavra de Deus, e ter uma vida digna, onde as pessoas venham olhar para mim e venham enxergar em mim a imagem e a semelhança de Cristo.
Esta é a verdadeira liberdade. Em Jesus nós encontramos liberdade para viver da melhor forma possível, rejeitando o pecado e tudo aquilo que o pecado traz. E uma pessoa que verdadeiramente ela se arrependeu, uma pessoa que verdadeiramente ela teve um encontro com Deus, uma pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ela já não quer mais voltar para a vida que ela vivia antes, porque ela foi transformada pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Então o que Paulo estava dizendo para esses irmãos de uma forma muito clara é: olha, vocês são livres, vocês têm o direito de escolha, mas não usem a liberdade de vocês para o mal, mas usem a liberdade de vocês para o bem, pensando no próximo, pensando nos seus irmãos. Não usem a liberdade de vocês para praticar as coisas erradas que vocês praticavam antes. É por isso que Paulo vai falar em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E agora no versículo 25, Paulo vai dizer assim: ó, comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da vossa consciência. O versículo 25, Paulo está se referindo às carnes sacrificadas aos ídolos nos templos. Isso eu não falei nos capítulos anteriores, mas eu vou explicar agora. Os sacrifícios que eram, as carnes que eram sacrificadas nos templos, elas eram divididas em 3 partes. Uma parte ia para o ídolo a qual estava sendo oferecido o sacrifício. Outra parte ela ia para aquele que estava, para a família que levou a carne. E a outra parte ia para o sacerdote. Então ela era dividida em 3 partes. As famílias que ficavam com a sua parte, elas ficavam ali no templo mesmo, muitas das vezes, e ali mesmo elas comiam, festejavam e celebravam com as suas famílias. Já o sacerdote, ele pegava a parte que ele ia usar, que ele ia consumir, pegava para si, e a parte que ele não ia consumir, o que era feita? Era vendida nos mercados, era vendida nos açougues. Então a probabilidade de você ir ao mercado, lá no tempo de Corinto, a probabilidade de você ir até o açougue e de comprar uma carne sacrificada ao ídolo era muito grande. A probabilidade de você chegar lá e você comprar uma carne de sacrifício era muito grande. Então é por isso que Paulo vem falando assim: olha, comer de tudo que vende no açougue, sem perguntar nada. Porque se você foi lá, você comprou a carne, você chegou ali no açougue, ali em cima ali, aí você comprou uma carne. Comprou uma carne. Agora se alguém pega para você e fala assim: ó, essa carne, ela veio lá do centro, ofereceram lá pro ídolo lá, e aí a gente está vendendo aqui. A sua consciência vai ficar: ai, mas se eu comer isso aí, o negócio vai pegar em mim, eu vou ficar perturbado. Então Paulo está falando o que para eles aqui? Não, comer de tudo que vem no mercado sem perguntar nada, para que a consciência de vocês não pese. Porque Paulo sabia desse contexto, Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. Então Paulo está falando assim: ó, se vocês for lá, compra a carne, faz aquele churrasco maravilhoso, come, mas não pergunta de onde veio, para onde vai. Come o negócio lá, e é isso aí. É o que Paulo está falando para eles. Então comer de tudo. E aí ele continua dizendo assim, no versículo 27, se algum infiel vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, para que a vossa consciência, por causa da sua consciência, ou seja, o seu vizinho te chamou e falou: ó, vou fazer um churrasco aqui, ó, vem aí, vai ter picanha, vai ter, vem, come. Não, vai lá, meu. Chega lá e fala assim: pai, graças te dou, repreende todo mal, ó, bora. Não pergunta de onde veio, não pergunta para onde vai, não pergunta o que foi feito, não, irmão, vai lá e come. Aí, ó, tá vendo?
Mas se comprar e não souber de onde seja, ninguém sabe da se vai saber se é uma carta que caiu no caminhão ou não? Então Paulo está dizendo para eles assim: comam, sem nada perguntar. Aí Paulo vem dizer: mas se alguém disser para você que aquilo ali foi sacrificado ao ídolo, não coma. Não por causa da sua consciência, mas porque você pode ser julgado por causa da consciência do outro. Porque o outro pode olhar e dizer assim: ah, mas está comendo, né? Sabe? Você sabe de onde que veio esse frango, essa galinha aí, mas você está comendo, né? Você sabe de onde que veio, você sabe que cada um caminhando essa carne aí, mas você está comendo, né? Então Paulo está falando assim: Cíntia, você sabe que esse doce aí veio do corpo da minha, mas você está comendo, né? Então Paulo está dizendo assim: se falarem para você qual é a procedência disso, não coma. Para que você não seja julgado pela consciência do outro, da sua liberdade, você seja julgado pela consciência do outro. Mas Paulo vem dizer assim, ó: comam de tudo, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E Paulo finaliza esse capítulo 10, e eu já vou encerrar, que a hora já deu. E Paulo finaliza esse capítulo 10, mais uma vez, usando o exemplo da sua própria vida. Olha como que é. Você já imaginou? Paulo ele tinha tanta confiança, e ele tinha tanta certeza do que ele vivia, do que ele pregava, do que ele fazia, ao ponto de ele dizer assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E ele coloca a sua própria vida como referência de tudo que ele falava. E Paulo ele vai finalizar isso falando da sua própria vida. O verso 33, o 32 e o 33, ele vai dizer: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aí ele vem dizer assim: como eu tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo, ele era um exemplo para a igreja de Coríntios e para nós, porque quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós começamos a meditar na história de Paulo, quando eu olho assim, eu falo: rapaz, estou longe, estou mal. E aí eu quero finalizar esse capítulo com uma pergunta para nós: como é que nós temos usado a nossa liberdade? Como é que nós temos usado a nossa liberdade? Qual é o tipo de testemunho que nós temos dado ou que nós temos levado para aqueles que estão lá fora, para aqueles que estão perdidos? Qual é o tipo de olhares que nós temos sido olhados? Como é que as pessoas têm nos visto lá fora? Porque aqui dentro você pode mostrar ser uma coisa, mas e lá fora? Aqui dentro eu posso vestir um terno, uma capa, posso vestir, e todo mundo vai, mas e lá fora? Qual tem sido o meu testemunho lá fora? A minha vida lá fora? Como as pessoas têm me visto lá fora? Como é que eu tenho usado a minha liberdade em Cristo lá fora? Em 2 Coríntios capítulo 3, os versos 2 e 3, Paulo vai dizer assim, ó: vós sois uma carta escrita, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo está dizendo assim: olha, vocês são uma carta aberta para quem está lá fora. As pessoas olham para vocês e elas querem ver em nós algo.
as pessoas elas olham para nós, que nos dissemos ser cristão, que acertamos a Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, e elas esperam de nós algo. E o que é que nós temos transmitido? O que é que nós temos feito? Nós temos sido diferentes ou nós temos se igualado? Nós temos feito a diferença ou nós temos se deixado levar por aquilo que o mundo tem feito lá fora? Como eu disse, nós somos criados para um propósito: glorificar o nome de Deus. E será que as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa vida, tudo o que fizemos, estão fazendo com que o nome de Deus venha a ser glorificado? Será que as pessoas estão olhando para nós como o olhar daquela mulher que olhou para Eliseu quando estava passando na porta da sua casa e disse assim para o marido dela: ali vai um homem santo de Deus? Ou será que as pessoas estão olhando para aquele crente ali? Só misericórdia, ali eu não vou na igreja nunca, se for passar igual a ele. Eu já ouvi tanto isso de pessoas falando de outras pessoas. Tem um menino lá no serviço, irmãos, que, meu Jesus, pregue tudo quanto é lugar. Pregue tudo. Mas se você chegar no posto e perguntar quem é fulano de tal, vou te falar, aquilo ali, pilantra, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Por quê? O testemunho que dá, a vida que leva. E qual tem sido o nosso testemunho? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm enxergado em nós Cristo? Será que as pessoas têm olhado para nós e têm enxergado em nós uma ponte de refúgio? Aonde quando elas estão precisando de algo, eu vou buscar ali na Irmã Maria, porque na Irmã Maria tem, eu vou buscar no Pastor Neito, porque no Pastor Neito tem, no Pastor Sérgio, no Pastor Gustavo, não, nos irmãos tem, eu vou lá buscar porque ela tem. Nós temos que ser isso, irmãos. A palavra de Deus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. E para que serve a luz, senão para iluminar as trevas? Nós somos isso. E eu quero finalizar citando o livro de Jó. Porque é um exemplo para nós. E eu vou finalizar. Vou só achar uma coisa. Peraí. Assista comigo aí. Achei. Lê aí, Renata. Leu só o versículo 1 aí. Eu acho que não entendi não. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, ele foi um homem a qual Deus, o próprio Deus, deu testemunho dele para o diabo. Porque quando está falando isso aqui, é porque o diabo está diante de Deus acusando Jó. Você, ele é isso, é aquilo, porque o Senhor dá tudo para ele, porque o Senhor vai. E aí Deus vem dando testemunho de Jó, falando quem ele era e o que ele era. E é interessante que essas qualidades que Jó teve, a qual Deus enxergou em Jó, é as mesmas qualidades que nós como cristãos temos que ter. É as mesmas qualidades que nós como cristãos devemos ter. E deve ser as qualidades que nós devemos adquirir para as nossas vidas. Ele vem dizer assim: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é integridade? Quem pode me responder? Algo inteiro, completo. Não é pela metade. Ou seja, é alguém que se entrega por inteiro. É alguém que não fica dividido, como os irmãos de Coríntios estavam, como o povo de Israel estavam. É alguém que não se divide, é alguém que é inteiro.
alguém que se entrega verdadeiramente, plenamente a sua vida, o seu coração. Muitas das vezes nós temos o costume de dizer assim: não, Deus só quer o seu coração. Deus não é açougueiro, não, irmão. Ele quer o seu coração, a sua vida, o seu povo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer só coração. Ele não quer só coração, ele quer você por inteiro. O salmista, no Salmos 26, o verso dele vai dizer assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ou seja, integridade é viver inteiramente para Deus, não pela metade, não só uma parte, mas viver como Paulo diz, de corpo, alma e espírito, se entregando a Deus como sacrifício vivo, santo, que é o culto racional. Aí ele vem dizendo: temente a Deus. E o que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus é ter medo de Deus? Não. Ser temente a Deus é ter reverência, é ter respeito pela palavra de Deus, por Deus. Não é ter medo de Deus. Temer a Deus é absoluta reverência e admiração por Deus, por ser Ele todo-poderoso e Criador de todas as coisas. No Salmo 111, o verso 10, o salmista vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e Ele será louvado para sempre. E por último, para encerrar, vem falando assim: que se desvia do mal, que era a mensagem que Paulo estava trazendo desesperadamente aos irmãos de Corinto. Foge do mal, foge da idolatria, foge do pecado, foge das coisas erradas, foge de tudo isso. E aí Provérbios 14:16 vem dizendo: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e se dá por seguro. Aí Pedro, para finalizar, ele vem dizendo assim na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 11: afasta-se do mal e faça o bem, e busque a paz com perseverança. Essa era a mensagem que Paulo estava trazendo para aquela igreja, e essa é a mensagem que Deus está trazendo para nós. Aleluia. Para que tomemos cuidado. O diabo nunca teve e não está de brincadeira, mas ele espera uma brecha, e por intermédio dessa brecha, muitas das vezes que nós damos, é que ele nos derruba, é que ele nos destrói, e é que ele envergonha o Evangelho, envergonha o nome de Deus, e faz com que essa palavra de Deus caia no descrédito. Porque hoje, em muitos lugares, se você for falar de Deus, as pessoas vão dizer: eu não quero saber de Deus. Por quê? Porque alguém já deu mau testemunho, porque alguém já fez com que esse evangelho caísse no descrédito. E nós, como cristãos, temos que fazer com que as pessoas entendam que esse evangelho é verdadeiro, é puro, que ele muda, que ele transforma, que ele liberta. E nós precisamos vigiar para que nós não cometamos o mesmo erro que esses irmãos cometemos e que tantos outros cometeram. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço, Deus abençoe. Glória a Deus.